vou contar inclusive uma fofoca. Um jornalista do UOL foi flagrado, jornalista do UOL de muita esquerda, foi flagrado. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Vamos falar sobre resultado? A apuração dos Estados Unidos ainda não acabou. A apuração dos Estados Unidos ainda não acabou. Claro, já sabemos que Donald Trump foi eleito presidente. Alguns estados ainda estão contando os votos para cargo principalmente de senador e deputado, que é uma demora absurda, completamente injustificada, né? Então, eu quero passar para vocês um panorama geral do que aconteceu até agora. Então, até o momento, o Partido Republicano está com 52 assentos no Senado, enquanto o Partido Democrata está com 46. Ainda falta terminar a apuração da Pensilvânia e do Arizona. Na Pensilvânia, o David McCormick, que é o candidato republicano, está um pouco à frente do senador Bob Casey Jr. Até o momento aqui em que a gente finalizou o roteiro, a diferença estava de 0,4 pontos percentuais. Eram só 28 mil votos em favor do McCormick. No Arizona, apesar de não ter acabado a apuração ainda também, a situação de lá parece mais ou menos definida em favor dos democratas. A Kari Lake, candidata apoiada pelo Donald Trump, chegou a concorrer ao governo do Arizona em 2020, perdeu roubada, estava até o momento em que o roteiro foi escrito, atrás do radical de esquerda, Ruben Gallego, por 2,2 pontos percentuais. E realmente é impressionante que o Trump tenha vencido o Arizona, mas a Kari Lake não tenha conseguido carregar os votos contra o Ruben Gallego, que passou por um problema aí, de divórcio dele foi exposto, tudo que ele fez com separou da ex-mulher grávida para ir ficar com a amante, uma coisa horrorosa, assim, uma situação horrorosa que foi exposta, e ainda assim o cara conseguiu ganhar. Então, antes da gente passar para a análise de como ficou a Casa dos Representantes, né, que é o equivalente ao que seria a Câmara dos Deputados no Brasil, eu quero ressaltar para vocês a importância de uma maioria grande no Senado. É importante que os republicanos tenham uma maioria folgada no Senado. Acontece que alguns senadores do Partido Republicano não são tão conservadores assim. Eles não são da linha MAGA, da linha trumpista. Os casos mais típicos são 2 senadores, eram 3. O Mitt Romney, que foi, imagine, né, o candidato republicano contra o Barack Obama à presidência, era um republicano, saiu esse ano, então está fora. Mas a gente imagina, né, o cara que é anti-trumpista foi o candidato republicano contra o Obama. Você vê que era realmente a estratégia das tesouras nos Estados Unidos também. Mas você tem outros 2 casos, que são a Susan Collins, no Maine, e a Lisa Murkowski, no Alasca. São 2 senadores que não são muito confiáveis. Para vocês terem ideia, foram 7 senadores republicanos que se juntaram aos democratas no voto do impeachment do Trump em 2021, depois do 8 de janeiro. 7. E desses 7, 3 apenas são senadores. As 2 que eu acabei de citar, Collins e Murkowski, e o senador Bill Cassidy de Louisiana. Então não é porque o Partido Republicano tende a ter 53 cadeiras, caso a eleição na Pensilvânia se confirme em favor do candidato republicano, que necessariamente o Trump terá o apoio em tudo de 3 senadores para as votações alinhadas com a pautas MAGA, né? Make America Great Again. Então a gente não tem certeza, né? O ponto positivo é que essa é uma maioria suficientemente confortável para as coisas passarem no Senado. A boa notícia é que o senador Cassidy de Louisiana vai ter reeleição em 2026, então a tendência é que ele não se volte muito contra as pautas do Trump, já que a Louisiana é um estado profundamente republicano, então ele corre o risco de ser limado.
né? Mas ainda que esses três se revoltem aí e sabotem as pautas republicanas, o cenário é positivo, porque nos Estados Unidos a gente tem o chamado tie-breaking, né? O voto de Minerva, o voto decisivo no caso de empate do vice-presidente. Então toda matéria que terminar empatada no Senado, são 100 senadores, se terminar 50-50, o vice-presidente J.D. Vance desempata. Então os republicanos têm uma maioria de 53, se os três se rebelarem ainda votam 50, J.D. Vance desempata. Então, resumidamente, é um cenário excelente para os republicanos no Senado, e o Trump não teve tanta dificuldade não deve ter tanta dificuldade em passar os projetos de leis, indicações para secretários. Aqui os ministros, né, os secretários são indicados e o Senado tem que confirmar. Indicação e nomeação para embaixador. Eu acho que teremos uma embaixadora mulher para o Brasil, informação de bastidores. Jornalistas na mídia mainstream regozissem, porque acho que o Trump vai indicar uma mulher para embaixador do Brasil, se confirmar minha informação de bastidores. Vamos ver se vai se confirmar. Mas informação também que ninguém tem. E aí a gente vai ter as indicações de Suprema Corte, né? Muito importante. Tem um outro componente no Senado que os democratas tinham maioria no Senado. Então vocês podem ver que a minha atuação em favor da restauração da liberdade de expressão no Brasil, ela foi muito forte na Câmara, e eu dei muito pouca atenção no Senado até os últimos meses. Por quê? Porque as comissões, a gente vai falar sobre isso, são definidas por quem tem a maioria. Então, no Senado, a gente não conseguia nada em nenhuma comissão, porque os democratas mandavam nas comissões, aqui são comitês, né, do Senado. E na Câmara, os republicanos tinham a maioria. Então, quando os democratas barraram aquela primeira audiência, como a gente tinha a maioria, a gente impôs e a audiência aconteceu. Agora, a gente passou a ter a maioria no Senado, e o Senado é muito poderoso do ponto de vista de relações internacionais, e a gente tem bons senadores do nosso lado, inclusive um senador apaixonado pelo povo brasileiro, porque tem 600 mil constituintes do Brasil no estado dele, que é o senador Rick Scott, da Flórida, que acabou de ser reeleito com ampla margem. E tinha gente que colocava o Rick Scott como em risco, mas foi um sacode. Então, o Senado, a gente teve a eleição do nosso maior aliado e nós teremos maioria nas comissões. Então a gente passa a ter a casa mais poderosa, né, do parlamento americano em nosso favor pela primeira vez. Mas e na Câmara, né, na Casa dos Representantes? A gente ainda não tem uma definição. Eu vou até abrir aqui para ver se a gente passou a ter alguma definição. Vou ver se eu abro aqui. Para ver se a gente passou a ter alguma definição. Esse é fogo, que muita gente assiste o Paulo Figueiredo Show depois também, e vai ter mais informações do que eu quero, mas para o House, vamos ver, os republicanos estão com 209, segundo a CNN. Deixa eu ver o que diz o Decision Desk. Deixa eu ver aqui, Results, House, vamos ver aqui. O que o Decision Desk está falando para o House? O Decision Desk está dando 213 para os republicanos, ou seja, faltam 5 cadeiras para os republicanos conseguirem a maioria, e segundo, a gente vai falar aqui mais à frente sobre isso, mas então o Decision Desk mantém 213 para os republicanos contra 199 democratas. Então, vou dizer, para que um partido tenha maioria, precisa de 218, faltam 5 para os republicanos e os democratas precisam ter 19. Né? E esse Decision Desk que eu estou falando aqui é um site que faz análises estatísticas das eleições americanas, acertou todos os estados que projetou, acertou o Trump, etc, etc. E eles estão projetando uma maioria de 222 ou 221 assentos para os republicanos. Esse número está oscilando. Né? Então, com isso, o partido do Trump teria uma maioria ínfima na Câmara, menor do que a atual. A gente está falando aí de 8 votos. Isso é uma maioria bem apertada. Ontem a gente comentou no pós-eleições
que é perigoso, porque do ponto de vista para você aprovar projetos de lei sem o voto democrata, o Partido Republicano não vai poder ter muita dissidência, né? Por outro lado, a gente falou isso também, quer dizer que caso a maioria se confirme, os republicanos vão ter o controle de todos os comitês da Câmara dos Representantes, da Casa dos Representantes, o que é bom para o andamento principalmente das nossas pautas do Brasil. E eu tenho que ressaltar que absolutamente todos os deputados que nos ajudaram na pauta contra a ditadura do STF foram magnificamente reeleitos. Chris Smith foi reeleito com a maior votação histórica, Maria Salazar foi reeleita com a maior votação dela da história, o Jim Jordan foi reeleito com ampla margem, Darrell Issa foi reeleito, e vários outros, tá? No Senado, o nosso amigo senador Rick Scott, como eu falei agora há pouco, foi reeleito com uma vantagem absurda na Flórida. Então, segurem os cintos, porque a pressão no Congresso vai continuar. Tive a expectativa de fazer a melhor e maior transmissão independente do Brasil. Cara, a gente botou 240 mil, verdade, através de múltiplas plataformas. Eu vi o YouTube da Fox News, eles estavam com 280. Estava ali na internet, né? Óbvio que a Fox News tem a televisão, tinha muito mais gente, a gente estava batendo eles. A Jovem Pan, eu não tenho acesso aos dados de televisão, mas até onde eu sei não estavam grandes coisas. E a gente no YouTube estava com 12 vezes a audiência da Jovem Pan. A gente não sabe da Globo News, mas é uma coisa impressionante, né? Isso é graças a vocês. Isso é graças a vocês. Eu vou contar, inclusive, uma fofoca. Um jornalista do UOL foi flagrado, um jornalista do UOL de muita esquerda, foi flagrado assistindo a apuração com a TVzinha, com a apuração de Paulo Figueiredo e Alan dos Santos no fundo. Teve uma jornalista de um grande jornal do Brasil que falou: eu vi um pedaço da apuração no seu canal, que eu queria saber o que vocês estavam achando. Que legal, né? Que mundo invertido, onde a mídia mainstream começa a assistir a gente. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto dos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.